Transmetropolitan, do Warren Ellis. Ele faz isto e também faz isso aqui, como um vídeo anterior. Essa série aqui é ótima, tá? São dois trabalhos assim geniais. Aqui vai trabalhando sobre uma visão do futuro. O que acontece? Em uma distopia, ou pelo menos uma distopia decente, você tem uma visão futurista e para falar, você se afasta, vai para o futuro para falar do presente, do que está acontecendo, porque como nós estamos muito próximos do problema e até temos um envolvimento emocional, quando você afasta disso para você dar um toque do tipo, ei, isso está acontecendo e isso pode se agravar. Faça alguma coisa, tá? Conscientize-se. E o Ellis, ele faz isso aqui. Ele tem uma visão do futuro, porque a maioria das histórias, elas acabam sendo engessadas em seu próprio tempo. Elas envelhecem mal, elas ficam datadas. Isso é lógico, ela aborda. Outras são bem raras que conseguem transcender. Transmetropolitan é uma delas, tá bom? Então, isso aqui é demais, tá? Ele tem um quê de excentricidade do Grant Morrison, só que é mais focada, entendeu? Ele tem uma história para contar. É bem louco o espada ele aponta, só que ao mesmo tempo ele sempre está alfinetando ao fundo de verdade. Foi lançado essa primeira edição lá em 2010 e agora que a Panini republica quase 10 anos depois. É um material que não pode ficar fora de acesso. Era possível encontrar no Mercado Livre ou outra forma assim online? Era, mas pagava-se muito caro. Isso aqui custa uns 40, exigia que você comprasse 3 vezes acima do valor ou até mais. Então já somos assustados com tudo, com impostos e tudo que for mais para nossa segurança. Agora também nos quadrinhos, por favor, né, você espera a republicação e foi esse o caso. Eu aguardei e não me arrependi. E eu espero que a Panini republique as outras. São em 6 partes. Essa aqui é a primeira, ao longo de 60 números. Então são 6 aqui e fica bastante curtinho. Olha só. Se só aplicar o tamanho, não justifica um preço tão alto, não é? Sei que tem os direitos, tem o preço do dólar que modificou, mas vamos fazer um preço assim mais acessível. E é um quadrinho, uma história assim realmente diferenciada, tá? O Derek Robson, que é o desenhista, eu não vou dar tanta atenção para ele. Começa aqui, ó. Já uma o Ellis homenageando aqui o Alan Moore. O Mago da Montanha, o Xamã. O Spider de Jerusalém, ele se encontra na montanha porque ele quis ficar afastado. Isso serve para quê? A maioria dos livros utilizam alguns personagens como bengala, e geralmente o principal, para apresentar o mundo. O leitor não sabe de nada e encontra essa bengala com um dos personagens. Exemplo, Harry Potter. Eu vivo num mundo mágico, mas eu não sei de nada e o leitor vai com ele. Isso, aí o Jerusalém Jones, o Spider de Jerusalém, ele se afasta durante 5 anos e também ele quer reconhecer, né? Se desenferrujar. E o leitor vai com ele conhecendo este futuro. Esse futuro, mais o tempo presente do que nunca, né? Ele está sem dinheiro, os editores vão, ele acaba explodindo, ele é um excêntrico. Abandona o carro, vai no meio da cidade, encontra o emprego, se apresentando, mas antes com uma arma, e se limpa aqui. Fazendo termos por referência, vamos parar aqui na 26, olha como ele está usando. O Ellis ele defende que o super-herói novo, ou o tipo de consumo, não deveria ser mais o John Constantine. A Vertigo mudou. O que nós vamos consumir é isso aqui, ó, essa transformação.
abandonar as roupas escuras, mas ficar na escuridão, tá? Abordar temas negros, imersos. Essa é a minha viagem, pelo menos. Ou uma viagem pela escuridão, uma viagem para todos os temas. O fato é que o Transmetropolitan, ele aborda muitos temas assim. Então eu vou adiantar uma parte que é o De Volta nas Ruas. Ele vai fazer uma reportagem sobre humanos que estão trocando de raça. Só que é um processo de transição. E eles são jogados em um bairro e ali eles vão sendo... Bom, eles foram jogados e vão ser eliminados. Vou ler esse trecho e já estou chorando com ar em minha garganta, né? Que são algumas páginas. Então, spoiler, tá, gente? Vamos lá? Ó. Consegue ver aqui? Há uma batida de ritmo, de selva embaixo de mim. O som de cacetete batendo em escudos de choque. Tradição da polícia quando a coisa fica feia. Tá, uma tradição da polícia. Só que isto é uma estratégia utilizada, é uma tradição dos soldados romanos. Porque o que acontece? Quando você bate o escudo, ele serve para você coibir quem você vai enfrentar, realmente acaba intimidando, e também para organizar a marcha. E a polícia acaba adotando, assim como uma série de outras estratégias. Mas vamos lá. Estou em Anjos 8, no alto do que, sem dúvida, será chamado de tumulto dos transientes. Afinal, a história é escrita apenas por vencedores. E se os tiras quiserem que isso seja chamado de tumulto dos transientes, então é assim que será. Porque vai haver sangue de transiente derramado por todo este lugar. E sabe de uma coisa? Não é culpa deles. Os transientes não poderiam ter conseguido isso sozinhos. Eles só são crianças grandes que acharam que ia ser legal viver dentro de um corpo alienígena. Uma sociedade saudável os teria rotulado como os doidões que são e comprado um grande parquinho para eles brincarem. Mas ninguém nem sequer parou para ver se o pedido bobo de secessão deles era viável. O centro cívico simplesmente decidiu passar por cima de todos. Aí ele, estou anexando este arquivo, umas fotos que tirei agora, tá? Ele vai colocando provas. Eles pagaram alguns transientes para que começasse uma confusão, estragando deliberadamente uma manifestação não violenta. Violência espontânea. A única desculpa que o centro cívico teria para mandar a tropa de choque entrar. Aquelas pessoas lá embaixo estão sangrando por causa de uma armação. É uma demonstração de poder. Como alguém ousa ignorar a autoridade do centro cívico? Como um bando de aberrações ousa tentar armar por conta própria? Então vamos arrebentar crianças, lunáticos e incompetentes. Porque, cacete, isso faz a gente se sentir poderoso. Posso ver uma pessoa, vou colocar assim, visivelmente desarmado, com metade do rosto destruído e 3 tiras o espancando mesmo assim. Um deles está acariciando a própria ereção. Desculpe, essa observação é muito pesada para você? Isso se parece demais com a verdade? Se alguém nesta merda de cidade desse um cu de cachorro morto sobre a verdade, isso não teria acontecido. Antes ele xingou, tá? Falou, vão se fuder. Eu não estaria vendo uma mulher com sangue na cara, toda encolhida na porta de uma loja pornô, segurando a barriga. Eu não estaria olhando para um garoto morto, 13 anos no máximo, caído sobre o capô de um camburão da polícia. Ninguém estaria com os olhos sangrando por causa de sprays impactantes ou das bombinhas de gás nos nervos que os tiros estão jogando na rua Cranberry. Eu não estaria cercado aqui em cima de gente que precisa viver e trabalhar aqui, chorando abertamente. Está gostando disto?
Gostam da maneira como descrevo coisas nojentas acontecendo com pessoas pelas quais vocês provavelmente passaram na rua semana passada? Ignoraram, é claro. Bom, vocês mereceram, com o seu silêncio. Sabe, a coisa funciona da seguinte forma. O centro cívico e os tiras fazem as merdas que quiserem. E vocês que ficam quietinhos. Seu chefe faz o que quiser. O babaca da cabeça do pedágio, o leão de chácara do bar que vocês frequentaram, o segurança da revista, o segurança da revista que vocês na clínica, os jornais e sites de notícias que mentem para você porque estão afim. Eles fazem o que querem. E o que é que vocês fazem? Vocês pagam a eles. Este tumulto aqui, essa terrível tempestade de merda que cai sobre um bando de fetichistas ingênuos e metidos a bestas, vocês pagaram por ela. Vocês que comam tudo. Vocês devem gostar de quantas pessoas que detêm autoridade e que nunca fizeram por merecer, mentem para vocês. Tem um fundo, né? Quando você lê assim sobre o futuro e você encaixa com as coisas que acontecem no presente, você fica, uau, é isso. E aqui, ele vomita, fuma e se sente cansado. E é claro, depois ele é espancado pelos seguranças. Aponte de novo e vou morrer. Mas o Jerusalém Jones, depois de espancado, ele ri. E depois ele fala ali uma cara. O que ele diz? Eu tô aqui pra ficar. Atirem em mim e eu cuspo suas malditas balas de volta no rosto de vocês. Eu sou o Spider de Jerusalém. E fodam-se vocês todos. Ha! Aqui uma clara referência ao Watchmen, tá? Só que é os símbolos aqui da armada dos transientes mesmo. Temos um capítulo do Spider envolvendo termos política, uma ameaça, que não é tão brilhante assim, é só um refrescor. E aqui nós temos uma outra pontada, tá? É o Spider tendo uma relação com a mídia, com a televisão. Ele fica ali durante 24 horas e vai se acabando. Já começa que ele não respeita. Aqui está uma crítica sobre Tom e Jerry, que vi isso na infância, sem preparo algum. Depois, a religião. Você está vendo um comercial aqui sobre andar sobre as águas, e isso faz você milagroso. Então, pega um tênis antigravitacional. O Spider de Jerusalém não respeita a religião, tá? A política discutida aqui, nada é respeitado. E o que acontece mais? Ele vai cada vez caindo. Ele começa como vocês, apenas entediado, querendo um refresco dessa realidade, e vai ficando assim. Na verdade, como termina é aqui, ó. É uma cena bem... Ele vai comendo óleos de alce, como fosse um cachorro. Estão vendo? Esta cena aqui, ó. Esse último quadro. O que eu posso falar? A mídia, ela realmente controla e manipula. Primeiramente, ela influencia, tanto com comerciais, gostos, e até porque ela está fazendo um recorte da própria realidade, sendo isto verdade ou não. O ideal é sempre dar o que basta para você conhecer e você ser um ser pensante da sua era. Só que isso não acontece, né? O grande problema da humanidade é que é a própria humanidade. Entra os próprios interesses. Então a mídia vai empurrando muita coisa. E eu não vou falar mais nada porque também eu estaria cumprindo o meu papel de influenciador negativamente. Apenas digo que há uma coisa errada, assim. Tanto com o próprio entretenimento do YouTube, de forma exacerbada, e até como em termos da mídia da televisão, ou em outros. O fato é que nós somos muito distraídos do nosso próprio potencial em termos humanos. Mas nem tudo é perdido, tá? Nós estamos em uma era fantástica. Compare a 100 anos atrás. Só que, em contraponto às expectativas, nós também temos algumas doenças que estão assim se agravando. Por exemplo, a depressão é o mal do século.
implementação de experiências, esse jogar que você tem que ser feliz, as felicidades sempre ao seu alcance e você nunca as consegue, e essa pressão, porque nós somos, isso ajuda a própria depressão e a convicção em termos mental. Mas existem outros problemas, tá? Mas tudo isso a mídia vai fazendo uma distração e grande parte se deve isso com o entretenimento. Entretenimento como distração e as notícias um recorte que nem é sempre assim. Você pode tirar a fotografia ou filmar o que você quiser, mas só vai compreender realmente se você, bom, se você pertencer a essa realidade, tá? Ou pelo menos compreender. E para compreender, você tem que ter, em termos de jornalismo, você tem que ter 3 focos. E você assistindo ali, por mais que ele fizeram a peneira, na lógica é apenas um. Você, por sua lógica, seria um 2. Você teria que ter um terceiro. E não é a opinião do seu vizinho que vai lhe auxiliar. O ideal é cheque com seus próprias... cheque em loco. Mas não é possível porque o mundo é muito rápido e nós não temos interesse, tá? Estamos muito ocupados vivendo. Mas voltando para o quadrinho. Na última parte é sobre a religião. E o Spider não respeita nada, tá? Religião é outro grau. E o que aborda aqui? O excesso de religiões, gente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tem centenas e aqui defende, não, reze do ponto certo. E ele vai ignorando, vai tendo ereção, vai tendo sexo, drogas, muito mais drogas do que sexo. Mas o Ellis, ele defende isso, até se vocês leram O Homem de Ferro Extremes, ele defende drogas, né? Deve ser assim, com certeza um usuário, né? Para expandir mentes e tudo mais. Mas não importe-se muito com o mensageiro, tá? Foque na mensagem. E a mensagem, o que diz, traz muita sabedoria. Aqui ele faz uma... Não é uma metáfora, mas ele concilia o mesmo exemplo que Jesus fez, tá? Só que Jerusalém ele vai destruindo realmente essas outras religiões. E antes que você considere, a minha é melhor porque tem o meu ponto de vista e assim vou... É arcaico o quanto nós brigamos por pontos de vistas. Tendemos a escolher a nossa religião como certa, frente que existem mais outras centenas de religiões. Tendemos a ver que a nossa cultura é certa, mas existem outras culturas também. Mas e como é que nós devemos conciliar se a minha sobrepõe ou a outra sobrepõe e eu não tolero isso? É possível ou não? Pessoal, é por isso que nós temos guerras. É por isso que nós temos alguns problemas realmente históricos e formas que não se tem. É uma coisa assim, complicada. Aí existem algumas soluções, diálogo, uma aceitação, mas nós ainda não evoluímos o bastante para encararmos simplesmente isso como uma coisa supérflua. Como deveria ser, porque essa é uma coisa... Estamos brigando por muitas coisas que... Mas aí que tá, a coisa imaginada, o irreal torna-se real. Se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo. Então, isso é real para você e deve se respeitar, assim como outros. Mas o fato é que, se já perdemos tanto tempo assim no imaterial, deveríamos nos concentrar nas coisas materiais. Por exemplo, ao invés de amar algo tão assim imaginativo, nós colocamos nesse eu. Ame o seu redor. Ame seus amigos, ame sua família. Mas isso é Deus. Mas, em termos de contraponto entre o real e o irreal, por mais que o real seja muito forte para você, dê essa preferência para as coisas que você sejam assim... Não é mais concretas, entende? É mais de provas assim que sejam assim mais realmente com chances de já serem verdades, porque já o são. Então não adianta nada nós rezarmos e simplesmente nós não damos nenhum bom dia.
Entendeu? Não estou fazendo uma pregação ou uma crítica. Ah, mas eu isso acredito ou não para uma criança. Até porque faz parte, mas simplesmente valorize a terra, valorize o mundo. Tá? Nós estamos aqui, estamos. Eu posso pegar um exemplo. Entendeu? O capitalismo. Nossa, eu fui falando sobre metropolitano, estou falando de outra coisa, mas também tem uma coisa a ver. Mas olha só que coisa doida. Nós damos valor ao dinheiro e o dinheiro ele só tem o valor que nós damos a ele. É claro que isso funciona para colocar a máquina humana, que é o que vai nos permitindo fazer todas as coisas, mas caramba, poluímos poluímos o oxigênio. Gente, matamos pra caramba. Ele é nem pra comer, tá? É só por uma comodidade. Então, devíamos assim, antes de chegar, haver um equilíbrio, tá? Uma conscientização. Mas isso está acontecendo, tá? É inegável que já li livros em termos de pesquisas que a violência tem diminuído. É um bom debate sobre isso, mas a questão é que essa consciência nossa, ela vem sendo sim aumentada. E talvez um dia nós estejamos preparados para fazer assim opções mais certas. Não só a opção da religiosa, mas em termos de escolhas, mas a questão mais de sejamos mais responsáveis como os seres que nós somos. Temos responsabilidade, tá? Pode não parecer que esses 100 anos nos fazem mortais, mas compare a nossa inteligência com os outros animais. A nossa maioria estamos acima, então temos que fazer valer a pena esse recorte de tempo que nós temos de vida frente à eternidade. Gente, já falei demais. É um baita quadrinho, fez pensar e falei essa mensagem, desculpa para quem ofendeu, mas se serve, se sentiu-se incomodado, é até bom, tá? Porque o que acontece? Uma coisa é você assistir um vídeo para reafirmar a sua opinião. E isso é ruim. Isso não te traz nada, só te traz eco. Agora, quando você pega opiniões assim contrárias, por mais que isso até te irrite, acaba lhe acrescentando algo, ou seja, possível, porque você já tinha aquela afirmação. É legal também, ao invés de ser só essas repetições colocadas, vir outros elementos e implementações. É por isso que tem-se isso. É por isso que essa mídia do YouTube, ou temos assim online, ela tem esse benefício, tá bom? Ela não tem esse tanto controle pelo um monopólio de uma organização, no seu próprio YouTube, mas está produzindo um conteúdo em termos livre, mas faz assim, incrementa melhor para fazer como um pensamento mais livre. E quem sabe com isso fazer uma pessoa mais liberta, mais ampla nesse mundo que é global e dessa era também. Gente, eu fico por aqui, abraços. Fui!